queria dizer para vocês que antes de eu vir para a Polícia Federal, eu tinha ideias, sugestões de companheiros que queriam que eu fosse para o exterior. Tinha companheiros que achavam que eu deveria ir para uma embaixada. Era muita gente me dando conselho. E eu ia dormir toda noite pensando, ora, como é que vai ficar os meus amigos? Aqueles que a vida inteira acreditaram em mim. Como é que vai ficar a minha família? Sabe, se aparecer uma manchete num jornal de qualquer país, Lula, o fugitivo, Lula, procurado, como é que iria ficar a minha reputação? Então eu tomei a decisão. E foi a decisão mais sábia que eu tomei, de falar, eu vou me entregar na Polícia Federal, e vou lá para dentro, vou perto daqueles juízes significantes, vou perto daqueles procuradores da República que faziam parte de uma quadrilha dentro do Ministério Público. Eu vou lá para provar a minha inocência. Vou lá. Pois bem, aconteceu comigo uma coisa muito parecida ao que aconteceu com o doutor Getúlio Vargas em 1945. Em 45, Getúlio Vargas era presidente, ele estava sendo acusado de corrupção, na época não estava ainda não, mas ele estava sendo, sabe, acusado pela elite brasileira, porque uma coisa que a gente tem que ter claro, o Getúlio Vargas não era um operário. Eu nasci no movimento sindical criticando o Getúlio Vargas. Mas se você olhar da proclamação da República até os dias de hoje, só teve 2 presidentes que cuidaram da questão social nesse país. Fomos nós do PT e o Getúlio Vargas, que fez a CLT, que garantiu direito a férias, que garantiu jornada de trabalho. E no dia que os generais foram na casa do Getúlio comunicar para o Getúlio que ele estava deposto do governo. Aí o Getúlio pediu para os generais 24 horas para ele poder arrumar a mala dele, tomar um banho e se trocar para sair. Quando os generais viraram as costas e o Getúlio voltou para dentro, já não tinha mais luz, já não tinha mais águas, não deram 1 minuto para ele se cuidar. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fui preso e muita gente achava, o Lula acabou, o Lula está perdido, nunca mais ele vai ressurgir. E eu estava lá com obsessão. Getúlio Vargas, quando saiu, ele disse para o secretário dele, política é como um jogo de xadrez. Eles acabaram de me dar um checkmate. O que eles não sabem é que quando o jogo começar, todas as pedras têm que voltar para o tabuleiro. E nós vamos voltar para o tabuleiro. E ele foi eleito presidente em 1954. Eu tentei ser candidato em 2018, inclusive com o reconhecimento da ONU, que achou que eu tinha o direito de ser candidato. Mas acharam por bem não deixar eu ser candidato, porque achavam que assim, mais um tempo fora da presidência, vocês esqueceriam do Lula. Pois bem, mas eu tinha consciência. Eu tinha na cabeça a história do tabuleiro de xadrez de Getúlio Vargas. E eu pensava, isso aqui é um jogo de xadrez. Eles ganharam uma, mas nós vamos dar a volta por cima e vamos ganhar outra vez. E cá estamos nós. Nós para recuperar uma coisa muito importante nesse país. Porque a gente não está recuperando uma fábrica de fertilizantes. A gente não está apenas fazendo um investimento de quase 4 bilhões na Repar. A gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país, o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da gente ser brasileiro, porque o trabalhador, o que vale para nós é ter um emprego garantido, ter um salário justo e cuidar da nossa família com decência e com respeito. É esse o sonho de todos nós. Os caras que tentaram fechar essa coisa, o que fecharam e que mandaram vocês embora, certamente eles nunca ficaram desempregados. Eles não sabem o que é um pai de família levantar de manhã, não ter dinheiro para comprar o pão, não ter dinheiro para comprar a manteiga. Ele sabe o que é o sofrimento do povo. Então vocês ficarem desempregados 4 anos, para ele não interessa nada, vocês são os números estatísticos. Pois para mim interessa. Para mim interessa porque já fiquei desempregado muitas vezes. Para mim interessa porque sei o que é levantar de manhã e comer pão sem manteiga porque não tinha manteiga. Eu lembro que eu conto uma história sempre. Eu fumava nessa época e não tinha dinheiro para comprar cigarro. Eu levantava de manhã para ir na porta de uma padaria, catava bituca de cigarro para fumar. E catava escondido, cortava o filtro e tocava fogo no lugar do filtro e colocava a boca no lugar que o cara tinha queimado. Ou seja, então eu sei o que é o sofrimento de cada um de nós.
E eu votei para recuperar o orgulho do povo brasileiro, para recuperar a Petrobras, para recuperar a ANSA, para recuperar, sabe, a nossa capacidade de voltar a fazer navio nesse país, a fazer barco. A Petrobras não é uma indústria de petróleo, a Petrobras é uma indústria de desenvolvimento nesse país, é uma indústria de inovação nesse país. A Petrobras é tão importante que ela conseguiu fazer com que o nosso petróleo, achado a quase 6.000 metros de profundidade, e que quando nós anunciamos em 2007 que a gente iria explorar o pré-sal, os nossos pessimistas diziam: descobriram o pré-sal, mas não tem como explorar, é muito difícil. Pois bem, hoje o nosso pré-sal é colocado um barril dele, sabe, no navio, a pouco mais do preço de um petróleo tirado em céu aberto na Arábia Saudita. Isso por conta da inteligência da Petrobras, por conta do geólogo da Petrobras, por conta da engenharia da Petrobras, por conta de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente para que a gente tivesse na Petrobras a empresa com maior competência tecnológica para a prospecção em altas águas profundas. Agora nós vamos pegar um desafio. Quando terminou a guerra na Bacia dos Porcos, que o Kennedy era presidente, que Cuba derrotou eles, perguntaram para o Kennedy: o que você vai fazer agora? Ele falou: temos que ir para a Lua. E foram para a Lua. Já foram para a Lua, já foram para Marte e não acharam nada. Eles não duvidem que daqui a pouco a gente manda a engenharia da Petrobras para Marte e para a Lua, e a gente vai encontrar o petróleo que eles não encontraram, porque nós temos muita competência e muita gente boa de trabalho. Pois bem, companheiros, nós voltamos com a missão de recuperar esse país. Não foi fácil esse primeiro 1 ano e 8 meses. Eu devo a esses companheiros ministros aqui e a outros que não estão aqui uma dedicação quase que exclusiva de 24 horas por dia para a gente recuperar. Só do programa Minha Casa e Minha Vida tinha 87.000 casas paralisadas. Eu tenho viajado o Brasil inaugurando casa que começou a ser feita em 2012. Há 6.000 creches paralisadas que nós estamos reconstruindo, milhares de escolas, milhares de postos de saúde que foi desmontado. Porque, na verdade, a gente teve um período em que o Brasil não era governado. Era como se fosse uma nave, um anal em alto mar à deriva. Pois bem, nós votamos. Recuperamos a geopolítica brasileira, transformando o Brasil num protagonista internacional. Hoje o Brasil é um país muito respeitado no mundo, e eu tenho muito orgulho. Se vocês viajarem para fora do Brasil e mostrarem o passaporte brasileiro, vocês vão perceber que vocês vão ter um tratamento diferenciado, porque as pessoas passaram a respeitar o Brasil. Porque eu aprendi com a minha mãe: eu não sou melhor de ninguém, mas também não sou pior. Da mesma forma, eu gosto de dar respeito, mas gosto de receber respeito. Eu não sei andar de cabeça baixa. Eu tenho orgulho, e é assim que o povo trabalhador tem que ser. A gente não pode rebaixar a cabeça. Não é só essa empresa que foi fechada, não. Nós estávamos com 15% para terminar uma empresa em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Simplesmente eles pararam. Simplesmente a refinaria Abreu e Lima, eles pararam durante tanto tempo. O complexo petroquímico que a gente ia fazer em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro, eles pararam. Pararam tudo, pararam a tentativa de fazer a refinaria no Ceará, pararam a tentativa de fazer a refinaria no Maranhão. Por quê? Porque eles não pensam no Brasil e eles queriam vender. E vocês percebem que eles venderam muita coisa. Quando eu era presidente, eu comprei uma distribuidora de gás, para que a Petrobras pudesse trabalhar na regulação de preço de gás. A Petrobras hoje, ela vende o GLP a R$ 36 o barril de 13 quilos. O botijão de 13 quilos. E ele chega para muita gente no Brasil a 110, a 130, a 140. O biocombustível e o óleo diesel também. A Petrobras não aumentou, mas os postos de gasolina aumentaram. Mas a Petrobras não aumentou. Então é importante que a gente saiba que eles tentaram destruir a Petrobras. E para destruir, primeiro eles tentaram destruir a reputação das pessoas decentes. Vocês não sabem quanto processo nas costas teve o companheiro Zé Sérgio Gabrielli. Até hoje ele está com muitos processos nas costas. Uma das pessoas que foi um dos melhores presidentes que a Petrobras já teve. Vocês não sabem quantas pessoas inocentes tiveram a vida desgraçada. Porque se você quer prender um ladrão, prenda. Se
você quer prender um ladrão, o empresário roubou, você prende o empresário. O que você não pode é destruir a empresa, o que você não pode é destruir o emprego, o que você não pode destruir é a possibilidade desse país destruir a sua engenharia e destruir a sua empresa de petróleo. Teve um ministro da Economia que falou, nós temos que vender logo a Petrobras, porque o petróleo vai acabar e ninguém vai querer mais. O petróleo vai acabar na cabecinha dele, que não consegue enxergar uma unha depois do nariz. Na nossa, a Petrobras jamais vai acabar, porque quando não tiver petróleo, sabe, embaixo da terra, no fundo do oceano, ela vai ter que se especializar em outro tipo de energia. O Brasil será o país do mundo campeão do biocombustíveis, do etanol de primeira, de segunda, de terceira geração, de quarta geração. Nós seremos um país que temos um futuro extraordinário e a gente não vai vacilar um minuto para que esse país deixe de ser um país em via de desenvolvimento, um país pobre, um país quando nós encontramos com 33 milhões de pessoas passando fome e nós tínhamos acabado com a fome em 2014. Nesses 18 meses, nós já acabamos com a fome de 24 milhões de pessoas e vamos acabar com a fome de todo mundo. Vocês não têm noção do orgulho de eu estar aqui na frente de vocês com essa roupa. Vocês não têm orgulho de eu estar aqui na frente dos companheiros que voltaram a trabalhar. E a gente vai continuar investindo, porque a Petrobras é muito importante. A Petrobras, na verdade, é tão importante que eu sempre disse, deveria ter eleição direta para presidente da Petrobras e o presidente do Brasil ser indicado pela direção da Petrobras. Porque a Petrobras é tão importante, a capacidade de investimento da Petrobras é tão importante, a capacidade de inovação da Petrobras é tão importante, a capacidade de investir em pesquisa é tão importante, que todo brasileiro deveria levantar todo dia, agradecer a Deus e agradecer a inteligência de um povo que criou uma empresa da qualidade da Petrobras. Parabéns, querida companheira Magda, parabéns. Está na mão de uma mulher, a responsabilidade de fazer a Petrobras continuar sendo orgulho nacional e orgulho do povo brasileiro. Viva a Petrobras e viva o povo brasileiro. Parabéns, gente.